Olá, crianças, vamos para a nossa aula de ciências, livro, página 214. Hoje nós vamos estudar sobre reprodução das plantas. Olha, aí na página 214 você vai ver essa imagem aí. Reprodução das plantas. Qual é a principal característica dos seres vivos? Tem uma pergunta lá em cima, né? Perguntando. Você vai ver as duas personagens aí, Maria e a sua mãe. Agora eu sei como as plantas se alimentam, respiram e transpiram. Mas as plantas também se reproduzem? Maria faz uma pergunta para a mamãe dela. A mãe dela responde: claro, assim como os outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. A mãe da Maria vai explicar para ela. As plantas são seres vivos e por isso apresentam ciclo de vida, ou seja, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Agora vamos estudar parte do ciclo de vida das plantas, a reprodução. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres vivos. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores, como mostra o esquema a seguir. Leu seguindo a ordem crescente dos números. Ó, tem todo o esquema nessa página 214 e 215. Você vai ler seguindo a ordem do esquema dos números. A ordem crescente do menor para o maior. Você vai começar do 1. Do 1, que é lá na estrutura das flores. Deixa eu ver se a tia botou aqui na ordem. A tia não colocou na ordem, mas a tia vai indo. Pronto, aqui, ó. Estrutura das flores. Aqui você vai ver também essa imagem no seu livro. Dessa flor, dessa abelhinha, certo? As flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas chamadas gineceu e um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas chamada androceu. Gineceu é a estrutura feminina e androceu é a estrutura reprodutiva masculina, chamada masculina, certo? No gineceu encontra-se o ovário, que contém um ou mais óvulos. No androceu encontra-se os grãos de pólen, que possuem as células sexuais masculinas. Esses androceuzinhos, quem é que leva? A abelhinha, tá vendo a abelhinha cheia de grão de pólen, ó. Aí ela vai, joga lá no androceu, ó. Aí de lá vai pro gineceu. E aí, daí, uma fecundação, tá certo? Esse é um. Você vai e passa para o 2. O 2 tem assim, ó, polinização e fecundação. Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado polinização e pode ocorrer com o auxílio do vento, da água e de animais como as abelhas. Tanto pode o vento levar esses grãos de pólen, como a água da chuva, né? Ou outros animais também, tá bom? A célula sexual masculina presente no grão de pólen une-se à célula sexual feminina presente no ovário em um processo chamado fecundação. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Todo um processo muito interessante. Daqui, dessa polinização e fecundação, que é o 2, vamos para 3, que é a dispersão. Vamos ver se está aqui. Olha, dispersão. Você vai ver na página 215 aí. As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente em um processo chamado dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento e por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente. Ó.
Passarinhozinho vem, come a frutinha lá, ó, e leva no biquinho dele sempre, fica sujo com alguma sementinha, quando ele voa, essa semente cai. Onde essa semente cai, vai ter todo um processo, se o ambiente for adequado para uma nova planta, né? Ou também pelo vento, pela água, ou pela própria planta, porque a planta, quando ela solta o fruto, tanto pode nascer ali perto, como ele pode ir rolando, e o lugar que ele fixar lá, ou o animal levar, certo? Pode dar origem a outra nova planta. Da dispersão, nós agora vamos para germinação. Aqui, ó, 3, dispersão. A gente volta um pouquinho aqui. Pronto, germinação. Não, deixa eu botar na germinação. Pronto. Germinação. A germinação, as sementes dispersas no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta. É um processo chamado germinação. Tá vendo? Ó? A sementezinha cai lá na terra, aí ela começa a germinar. Ó. Começa a nascer esse brotozinho chamado broto. E daí, ó, dá origem a uma nova planta. Ok, gente? É a reprodução das plantas. Daqui, você vai passar para a página 216. Que é aqui, a gente vai mostrar. A gente já falou isso aqui. Isso aqui. Dispersão. Vamos para estratégias de polinização. É na página 216. Você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Já percebeu isso? Essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. Essa primeira é uma flor, certo? Essa flor é a Rafflesia. A Rafflesia é a flor, ela pode atingir até 1 metro de diâmetro. Ela é bonita, né, essa flor. Será que ela é cheirosa? Vocês vão descobrir se ela é cheirosa ou não agora. E a outra flor é uma orquídea, erva abelha, pode atingir até 25 centímetros de comprimento. Ela é chamada assim porque ela tem o formato de um inseto. Ela é parecida com um insetozinho, deixa eu ver qual foi, eu tinha até lido aqui. Esse inseto, que ela é parecida com a vespa, ela é parecida com a vespa, certo? Por isso que ela é chamada assim. Vamos lá para a Rafflesia. O cheiro de algumas flores é capaz de atrair insetos como abelhas, mariposas, besouros e moscas, ou mamíferos como os morcegos. A Rafflesia produz um cheiro de carne podre, que atrai moscas, as quais auxiliam na polinização da planta. Então, viu? O cheiro dela, cheiro de carne podre, isso que é cheiríssimo. Ela não é cheirosa, né? Já a orquídea, algumas flores apresentam formato semelhante ao de animais, como a orquídea cima. Ela apresenta flores com formato semelhante ao da fêmea de uma vespa. O macho dessa vespa pousa na flor confundida com a fêmea, auxiliando na polinização da planta. O macho pensa que é a vespa e pousa lá. E assim auxilia na polinização, né? Vamos passar para a reprodução vegetativa, que é aqui. Reprodução vegetativa. Algumas plantas apresentam reprodução vegetativa, ou seja, podem se reproduzir a partir de outras partes, como folhas, raiz ou caule. Veja a atividade que Caio realizou para observar esse tipo de reprodução. Olha, o que foi que o Caio fez? Ele pegou lá um jarrinho, preparou toda a terra, com certeza, né? Então, Caio retirou uma folha de uma planta chamada folha da fortuna. Eu, particularmente, não conheço essa planta, gente. Folha da fortuna. E a colocou no solo de um vaso. Colocou a folhinha lá no vaso. E o Caio ficou observando lá.
Ele passou alguns dias irrigando o solo do vaso e então percebeu que algumas raízes começaram a surgir na borda da folha, ó, na borda, ao ladinho assim, ó. Começou a surgir ali algumas raízes. Após alguns meses de cuidado, uma nova planta se formou a partir de um dos brotos que se desenvolvera na folha. De lá nasceu. Aí é todo um processo, é todo um cuidado, que vocês sabem que esse jarro, ele tem que ficar num ambiente onde pegue luz solar, né? Tenha sol, o ar que a planta precisa para se reproduzir, né? Então, o Caio teve todo esse cuidado e ele obteve a plantinha, a nova planta dele. Vocês podem fazer um processo com a sementezinha. Pega uma sementezinha aí, semente de feijão ou de milho, que é bem mais fácil de nascer. Vocês ó, botam no jarrinho e ficam observando. De pimenta, né? Mas com cuidado para depois colocar a mão na boca, né? Vocês vão responder as atividades da página 217 e 218, certo? Respondam. Dê uma olhadinha na 219, que é só sobre o que estudei, certo? Que é só sobre a planta. É uma imagem bem bacana, uma leitura bem gostosa. Bom trabalho e até a próxima aula.